E agora a gente vai conversar com ela, a doutora Adriana, e junto com você aí de casa também, tá? Já pode participar, interagir junto com a gente, participar das nossas enquetes. Bom, de acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Brasil possui mais de 30 milhões de idosos e que representam aí cerca de 16% aí da população, mais ou menos. Além de respeito, nossos idosos também devem ter ainda seus direitos assegurados, que muitos não sabem, muitos não têm conhecimento, muitos não têm esse direito, né? E a gente preparou aí um VT falando mais sobre esses direitos, porque hoje esse é o nosso tema do nosso quadro Café com Lei, junto com a doutora Adriana. Bora ver. Uma das principais conquistas dos idosos aqui no Brasil é a Lei 10.741 de 2003, identificada como Estatuto do Idoso. Esse dispositivo traz os principais direitos dos idosos aqui no Brasil, bem como deveres da sociedade, da família e também do poder público. O problema é que muita gente desconhece esses direitos que poderiam desfrutar ao completar 60 anos de idade. De acordo com o Estatuto, a pessoa idosa deve ser atendida com prioridade em estabelecimentos como hospitais, clínicas, cinemas, entre outros. Eles também têm direito a medicamentos gratuitos, especialmente os de uso contínuo. Há também o direito à gratuidade no transporte público, com idades mínimas que variam de acordo com o município, e direitos relacionados à isenção de pagamento do IPTU e até de receber pensão alimentícia. O Estatuto do Idoso está prestes a completar 18 anos. E além de direitos, principalmente nesse tempo de pandemia, nossos idosos precisam ainda mais de cuidados especiais e, sobretudo, respeito. Tá aí, gente. Júnior, parabéns pelo VT, muito explicativo. Já vamos falar com ela, gente, para esclarecer todas as dúvidas sobre o direito da pessoa idosa. Com a doutora Adriana Carvalho, já tá aqui me esperando. Saudade dessa mulher também. Minha gente, a gente ficou uma semana. Não foi duas, porque eu fiquei dodói, né? Você Isso. também ficou dodói. Exatamente. Hein? Vai matar os outros de saudade, não? E interessante, Stefania, na hora que eu entrei no estúdio, eu percebi a sintonia. Olha, o amarelo e o preto. Exatamente isso, gente. Olha a sintonia que a gente tá hoje. Olha eu aqui, toda sexy. Pois é, o amarelo igual o meu. Gente, você tá vendo? É o amor. É o amor. Ai, meu Deus, coisa linda. Gente, bom, e vocês já sabem, né? Hoje a gente conversa aqui com ela, o nosso quadro de toda quinta-feira, e vocês adoram participar, então já pode mandar mensagem pelo 9411-7777. Hoje a gente vai esclarecer. Doutora Adriana, esse tema é um tema até um tanto polêmico, né? Porque quando toca nessa questão de idoso, né? Algumas pessoas às vezes escondem, algumas pessoas, alguns idosos não têm nenhuma informação, e isso ainda precisa ser muito trabalhado. Com certeza. Tudo que diz respeito à conscientização da população com respeito aos idosos precisa ser muito difundido. Infelizmente, a gente precisa de legislação para garantir o direito destes idosos, que deveria ser algo tão natural. Sabe, o respeito pelo idoso deveria ser uma obrigação moral. Não é porque do cidadão. A pessoa se torna idosa que ela vai deixar de exercer e de ter direitos, deveres, né, doutora? Exatamente, Stefania. A gente pode perceber que nós temos a cultura da valorização da jovialidade, né? Lógico que com o avanço da medicina, a velhice, ela está cada vez mais se postergando. Mas todos nós, se não morrermos, nós vamos envelhecer. E nós vivemos nessa cultura da supervalorização do jovem, em detrimento da experiência, né, do idoso, daquilo que o idoso tem para contribuir para a sociedade. Muitas vezes nós desprezamos isso, né? Tratamos mal os nossos velhos como se eles fossem um estorvo para a família, como se ele fosse um peso morto para a família. Muitos abandonam seus idosos em abrigos, né? Abandonam em hospitais. Verdade. Vão deixar no hospital e de lá deixa. Não volta para buscar o idoso. Então, assim, é muito lamentável que a gente precisa estar falando de direitos aos idosos. É triste a gente falar disso, porque era algo que devia ser tão natural, Stefania. Exatamente, natural. Que não precisava de legislação para assegurar os direitos mínimos básicos dos idosos. Exatamente, gente. Ó, nossa linha interativa já está aberta aí para você participar pelo 9411-7777, tá? Mas preparamos cartelas também aqui para estar interagindo junto com você aí de casa. Júnior, já tá pronta?
Então, bora lá. Primeira pergunta junto com a doutora Adriana e para você aí de casa também. Existe limite para se casar? Existe idade limite para se casar? Bom, é Do muito idoso, comum, né? Exatamente, do idoso. É muito comum as pessoas acharem que o fato de ser idoso, existem limitações para muitas práticas, para os atos da vida civil, digamos assim. E, na realidade, isso é apenas mito. O que é limitado no casamento da pessoa idosa é o regime de casamento. O que é o regime de casamento, Vamos doutora? lá. Uma pessoa acima de 70 anos de idade, Stefânia, obrigatoriamente a lei diz que ele só pode volta casar... pra gente, pessoal aí, volta pra cá. Cadê Volta a nossa aqui. Cadê carinha? nós? Isso. Melhor. Olha, uma pessoa acima de 70 anos de idade, pelo Código Civil, ele só pode casar sob o regime da separação total de bens. Isso é um meio de proteger o patrimônio. Mas isso é um tema tão polêmico que eu não quero entrar nesta polêmica. Doutora Adriana, mas se a pessoa idosa estiver lúcida, consciente, Pois enfim, não pode casar? Não, casar pode. Mas o regime sempre será o da separação total de bens. A partir de 70 anos de idade, pessoal. E a polêmica é justamente essa que a Stefânia está dizendo. Mas a pessoa não tem consciência dos seus atos, a pessoa não sabe o que quer fazer. Olha, uma dica que eu falei no programa antes desse aqui. Se você é idoso ou idosa, acima de 70 anos, você arranjou um namorado ou namorada, quer casar, tudo bem, você pode casar. Mas, lembre-se, se você quiser agraciar essa pessoa com os seus bens, com o seu patrimônio, você precisará fazer um testamento para deixar para essa pessoa, tá? Porque, de outra forma, no falecimento, como o regime é da separação total de bens... Mesmo casando no papel e tudo mais? No civil, normal. No civil e no religioso. Casou, obrigatoriamente tem que ser na separação total de bens. Hein, doutora Adriana, isso aí não é uma certa discriminação? Pois é, por isso que o tema é polêmico, Stefânia. Menino. Porque muitos idosos de 70, a pessoa idosa de 70 anos hoje é um jovem. Pois né? gente. É um jovem. Eu digo pela minha mãe linda, maravilhosa, trabalha todo dia e tem mais de 70 anos de idade. Olha só. Então, é uma pessoa que nem se compara. Juntando as 3 filhas não dá a energia e o vigor dela. Não é? Tá vendo? Bom, a gente já tem pergunta no WhatsApp, mas vamos para mais uma pergunta na cartela que a gente preparou, para você aí de casa também já mandar mais perguntas pra gente, mas a gente já tem pergunta aqui no WhatsApp, doutora, já a gente coloca. Qual a idade da pessoa, até que idade a pessoa idosa pode comprar ou vender imóvel? Já pega o gancho para essa pergunta que a gente já tem Outro mito. Na realidade, enquanto a pessoa tem discernimento nas suas faculdades mentais, ela tem consciência do que ela vai fazer, ela pode ter 100, pode ter 150, pode ter 105 anos, que não vai ter, né, 150 anos. Mas a pessoa, independe da idade, ela comprar e vender, tá? Independe da idade. Basta que esta pessoa tenha plena consciência dos seus atos. Mas o que é muito comum, a família tentando proteger esse idoso, muitas vezes o interdita, porque diz, minha mãe não tem mais consciência do que está fazendo, às vezes por causa da idade. Lógico, eu não sou geriátrica, mas um médico pode aferir a capacidade cognitiva desse idoso, se ele está realmente bem de saúde mental para realizar esses atos. Então, assim, comprar, vender, doar, ele pode fazer, se o patrimônio for dele, lógico, só pode dispor de 50% em caso de doação, né? Pode fazer testamento. Então, assim, o fato da pessoa ser idosa, e no Estatuto do Idoso é a partir dos 60 anos de idade, então, esta pessoa, ela tem plena condição de fazer todos os atos da vida civil, desde que ela esteja em plena faculdade mental, né? Ela esteja completamente sã da sua mente. Então, tá aí, ó. Já pegando esse gancho, o Júnior tá dizendo que eu li a mensagem. Eu não li não, Zé Doidinho. A telespectadora mandou uma mensagem perguntando, doutora, meu pai tem 82 anos. Ele ainda pode... Olha, ó, meu pai tem 82... Ó, meu pai tá com 80 anos. Diabo é isso? Pois aí, volta aí. Difícil, não, viu? vou voltar lá, vou ler essa primeira aí. Que ela tá dizendo que o pai dela
tem 80 anos e perguntando se ele ainda poderia fazer empréstimo, porque já pega o gancho dessa questão de comprar, Ótimo. né? Essa questão de empréstimo é Exatamente. muito recorrente, é por isso que eu queria ler essa pergunta, porque eu tenho certeza que é dúvida de muitos telespectadores e é muito recorrente, Bom, o né? que a gente pode dizer é que muitos bancos, muitas seguradoras, muitos planos de saúde, eles criam algumas barreiras com relação à idade, né? E a gente sabe que financiamento bancário para aquisição de imóvel, nesta idade aí, já é meio difícil, já é complicado, né? Porque normalmente um financiamento bancário, ele tem um prazo bem longo, principalmente a aquisição de imóveis, que às vezes é 30 anos. Então, nesta idade, muitos bancos já não fazem mais o financiamento para o idoso. Aham. Mas a gente sabe, na realidade, que não deixa de ser uma prática discriminatória. Doutora, como tem aqui muitas propagandas, pensionistas, não sei o quê, papapá, xarabebel, pão duro. E aí? Empréstimos consignados. Empréstimo Bom, consignado. o que acontece? Pelo fato dos idosos ter aquela renda fixa todo mês, eles sofrem muitos golpes. E eu queria falar aqui, assim como, não como advogada, mas queria falar como alguém que teve avós, né? Meus avós, infelizmente, todos faleceram, mas eu tinha um chamego muito grande com os meus avós. E eu quero dizer que você que tem seu avô, que tem sua mãe, seu pai idoso, não se aproveite dessa situação para fazer empréstimos consignados para comprar o seu carro, para comprar a sua moto, porque esse dinheiro é dele para as necessidades dessa pessoa, tá? Então, assim, é muito comum, eu estava vendo uma defensora pública falando que ela indeferiu um pedido de curatela porque a filha teve a cara de pau de dizer na cara da defensora pública que queria interditar a mãe porque ela queria fazer empréstimo para comprar o seu carro. Marróia. E como ela não tinha emprego fixo, ela não recebia remuneração fixa, ela precisava de algo que comprovasse. E aí ela ia interditar a mãe, ou seja, dizer que a mãe está incapacitada para ela receber. Então, os idosos, eles chegam naquela idade, eles já não gostam mais de brigar tanto, Stefânia. Deixa pra lá, Deixa né? pra lá, os filhos vão se aproveitando e aí esse idoso vai sofrendo cada vez mais esse tipo de violência patrimonial, que isso é muito comum no seio da sociedade. Olha só, vamos para mais uma pergunta, Júnior. Já a gente vai para o nosso intervalo. A doutora Adriana vai continuar aqui com a gente, tá, pessoal? Bom dia, minha tia tem 90 anos e não está lúcida e quer vender sua casa. Ela pode? Bom, se ela, aí você já respondeu. Pelo fato dela ter 90 anos, isso não impediria dela vender, porque o patrimônio é dela, ela pode dispor dele a qualquer momento. Porém, você está dizendo que ela não está lúcida. Mas, para que ela não esteja lúcida, é necessário haver o quê? Um laudo médico que comprove que ela não está lúcida, né? Porque muitas vezes, Stefânia, dentro daquela casa, aquele idoso, ele tem manias, ele tem hábitos, costumes, que a pessoa está dizendo, fulano já está caducando, fulano está caducando. Mas, na realidade, são só costumes e manias de idosos. Então, é necessário que um médico averigue a situação desse idoso, se de fato ele está com Alzheimer, com Parkinson, com qualquer tipo de demência, para poder impedir esse idoso de exercer o seu pleno direito de usar, gozar e dispor do seu patrimônio. Olha só, tá vendo? Ó, gente, continua mandando mensagem, já a gente responde mais... Ei, tô aqui. Ei! Sou eu! Já a gente responde mais e mais mensagens pra você. Doutora Adriana não vai sair aqui daqui a hora não, tá? Tô levantando aqui. Pode colocar aí mais uma perguntinha que o pessoal de casa já enviou aqui pra gente, tá? Pra você que tá participando, bora lá. Eita, eu já tinha lido aqui pra ela. Alain. Me chamo Alain e o meu tema do TCC foi a seguinte indagação. Até que ponto o Estado pode interferir na vida conjugal dos maiores de 70 anos? Um ótimo tema. Obrigada, Alain, pela participação aí. Os Verdade, temas Alain. são debatidos junto com vocês aí de casa também. Com certeza você teve muita coisa a pesquisar e você viu que há divergências doutrinárias com relação ao entendimento, né? Eu acho que, de certa forma, é um meio de proteger, mas, ao mesmo tempo, é um meio de coibir a liberdade desse idoso a partir de 70 anos de idade, né? Quando o próprio Código Civil estabelece que este idoso só pode casar sob o regime da separação total de bens, né? É uma interferência muito grande na vontade do idoso. Eu também concordo, né? Mas
Tá aí. Não, Júnior, vamos colocar mais uma pergunta aí para ela, nossa última pergunta aqui, junto com os nossos telespectadores que estão acompanhando hoje. Ó, minha mãe tem 86 anos. Ela pode passar a casa apenas para os 2 filhos, apesar de ter 10 filhos vivos? Eita! Sendo que o testamento seja feito sem os filhos saberem? Não, ela não pode. Minha irmã, isso aqui é a confusão Ela grande, pode, viu, meu ela amigo? pode sim dispor de 50% desta casa para ela doar para quem ela quiser. Não precisa nem ser filho. Ela pode dispor... Em testamento. Exatamente, em testamento. Agora, como ela tem 10 filhos, ela não pode vender, doar essa outra parte de 50%, certo? Então, assim, as pessoas dizem, porque meu pai e minha mãe estão idosos, eles podem vender, eles podem comprar, eles podem doar, eles podem fazer empréstimo. Gente, a idade não vai impedir o idoso de fazer isso. O que vai impedir é a capacidade do idoso de discernir os atos que ele está praticando, certo? E como ela tem 10 filhos, ela não pode, ela tem o que a gente chama de herdeiros legítimos. Ela não pode ignorar que existem esses 10 filhos e vender ou dar para apenas 2 filhos o imóvel. E 86 anos é uma idade ainda jovem, né, doutora? 86 anos, dependendo da vida que essa idosa tem, ela pode estar muito bem de saúde. Muito bem de saúde e em perfeitas condições mentais de decidir o que é que ela quer. Agora, lembrando, existe a legítima, que é 50% dos filhos, dos herdeiros, e 50% que ela pode dispor em testamento, em doação. Então, infelizmente, se ela quer contemplar 2 filhos... Ela pode. Ela pode mediante testamento, mas só 50%. Os outros vai para todos os filhos. Esses outros filhos vão voltar a ser beneficiados. Aliás, é a antecipação da legítima deles. Não, eles não vão participar. Só os outros 8. Desculpa aí, pessoal. Menina, essa daí foi uma confusão grande, viu? Eita, esse daí tá um balaio de gado danado, gente. Desculpa, mas vai dar certo. Fé em Deus e pé na tábua. Né, doutora? Vai dar certo. Vai dar certo. Procure um bom advogado que vai dar certo. Vai tá dar bom? certo, exatamente. E é bom procurar resolver antes de que coisas ruins possam acontecer, né, Exatamente, doutora? é o melhor resolver. Por isso que existe o planejamento sucessório, que foi aquele tema que a gente falou, questão de testamento. O planejamento sucessório é justamente para que o idoso, aquele que tem muito patrimônio, ao falecer, se ele se planejar antecipadamente, ele vai evitar problemas, discórdias, brigas, intrigas entre os herdeiros. Então, se ele dispor desse bem mediante testamento ou doação, de forma antecipada, vai economizar até dinheiro na hora do inventário. E dor de cabeça, briga entre os irmãos, Exatamente. gente, porque acaba tendo discórdia. Bom, doutora, adorei hoje aqui. Mas você vai ficar comigo ainda? Posso, que eu vou comer negócio. Adoro! Bom, gente, nosso quadro Café com Lei. Doutora ainda vai ficar aqui, então se você ainda tiver alguma dúvida, manda aí, que ela daqui a pouquinho responde pra você também, tá? Nosso quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.